Muito boa noite a todos, a todas. Com imensa alegria que nós estamos juntos. Olá, queridos amigos, irmãos. Muito boa noite a todos, a todas. Nós estamos juntos para a realização de mais uma atividade espírita na Associação Espírita O Caminho da Luz. Com imensa alegria estamos juntos para a realização desta atividade. E graças a Deus, rogando a Deus a assistência espiritual que nos envolva, que nos abençoe nesta noite, para que juntos possamos realizar essa tarefa abençoada. Vamos neste momento realizar a nossa oração, a oração inicial. Vamos fechar os nossos olhos neste momento, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos juntos na Associação Espírita O Caminho da Luz. Se vocês estiverem nos ouvindo neste momento, que possam então falar conosco, escrever algum comentário. Como sempre, a gente inicia a atividade espírita através de uma prece, de uma oração. Então, vamos fazer a oração. Vamos só verificar aqui se essa parte da internet se está funcionando tranquilamente. Rogando a Deus, a Jesus, que nos envolva nesta noite abençoada. Que possamos sim fazer a nossa parte, buscando essa participação nessa instituição. Então, vamos fazer a nossa oração. Fechemos os nossos olhos, como sempre, e pedindo a Jesus todas as luzes e bênçãos para que nos transmita, todas as benesses do mundo espiritual. Amado Mestre Jesus, estamos felizes e gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade de podermos contigo realizar mais um trabalho abençoado de divulgação da doutrina espírita, um trabalho abençoado de divulgação dos Teus ensinamentos, amado Jesus, e que possamos a cada instante aprender contigo, como sermos melhores, Te seguirmos, vivenciarmos a cada instante, nesta jornada evolutiva da Terra, as bênçãos puras deste amor maior, que Tu também nos ensinas, Senhor. Muito obrigada por tudo, que a Tua paz nos envolva todos do planeta Terra, e que sejamos instrumentos da luz, instrumentos do amor, instrumentos da paz, a cada instante do nosso viver. Fica conosco hoje e sempre, Jesus. Deus seja louvado. Então, neste momento, nós estamos dando início a essas atividades abençoadas, agradecendo à Associação Espírita O Caminho da Luz pelo convite, mais uma vez conosco, trazendo um abraço muito fraterno, muito carinhoso, de todos os que fazem a União Espírita Deus, Amor e Caridade, mais conhecida como Casa da Vovozinha, aqui em João Pessoa, na Paraíba. E a Associação Espírita O Caminho da Luz fica situada em Goiânia. Em nome de Claudeci, de Mário Penaforte, eu abraço a todos e agradeço mais uma vez ao convite. Nós vamos falar nesta noite a respeito da temática a bênção da gratidão.
Para falarmos em gratidão, todos nós vamos e começamos a aprender a cada instante que gratidão vem do latim, que significa grafia, né? Literalmente significa graça, né? Ou gratus, que se traduz como agradável. Por extensão, obviamente, a gente começa a aprender que significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou tudo que lhe é concedido. Porém, com a doutrina dos Espíritos, nós aprendemos a respeito da ciência da gratidão, que surge como a mais elevada expressão para todos nós do nosso amadurecimento psicológico de cada um de nós, né, que nos levam à vivência do sentimento enobrecido. E aí, para falar de sentimento, nós sabemos que começamos a aprender com a própria doutrina dos Espíritos que ainda nos encontramos muito na fase instintiva do ser e que é uma verdadeira evolução, como no Evangelho segundo o Espiritismo, que aprendemos com Lázaro, que nos traz a respeito da lei de amor, nos ensinando e nos orientando que cada um de nós, né, no início o homem só tem instintos, quando mais avançado e corrompido ele tem sensações, para a partir daí, mais instruído e depurado, ele tem sentimentos. E o amor é o requinte desses sentimentos. Então nós começamos a aprender que para que possamos, né, passar nesse processo de evolução, que a evolução é uma lei divina da qual estamos regidos e precisamos sim exercitá-la no nosso ser, cumpri-la, porque é um processo de maturidade, de crescimento interior. Nós vamos aprendendo a cada instante a nos tornarmos seres melhores. E a gratidão, nós começamos a aprender que nos proporciona isso, esse processo de maturidade, de avanço para sairmos dos instintos e chegarmos na fase enobrecedora do sentimento maior do requinte, que é o amor, como nos diz Lázaro. E para isso, nós lembramos, né, quando falamos em gratidão, tem uma passagem de Paulo de Tarso que ele falava aos próprios Tessalonicenses daquela época, né? Na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, Paulo de Tarso dizia: em tudo dai graças. E vejamos, né, cerca de 2000 anos, Paulo de Tarso, o grande convertido de Damasco, já nos orientava sobre isso. Em tudo dai graças. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, que é uma obra belíssima, no capítulo 155, que da obra Fonte Viva, que é uma psicografia de Chico Xavier, né, através do Espírito Emmanuel, Emmanuel diz para a gente, explicando e esclarecendo quando Paulo de Tarso nos fala em tudo dai graças. E aí ele explica: saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia. A largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho, os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, olha que coisa maravilhosa, não é? A conversação do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro, a renovação das próprias forças. Muita gente está esperando lances espetaculares da, entre aspas, boa sorte mundana, a fim de exprimir gratidão ao céu. O cristão, contudo, diz Emmanuel, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora, no espaço de nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo da nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta no serviço incessante ao bem,
aprendamos a agradecer. Olha que belíssimas palavras de Emmanuel, né? Já nos ensinando o quanto a importância da gratidão para todos nós e que nós precisamos exercitá-la no nosso dia a dia. Quando fazermos isso? A partir de agora. E como fazermos, né? Iniciando dentro de cada um de nós, nesse sentido maior. E tem uma obra belíssima que nos fala e detalha muito bem, que a gente recomenda o estudo, não só a leitura, porque é uma obra para estudo e autoanálise, né? Verificarmos em que estágio nós realmente nos encontramos, é Psicologia da Gratidão, através de Joana de Ângeles. E vejamos que ela faz um verdadeiro tratado de informações para que a gente possa começar a refletir a respeito do assunto. E a temática de hoje é a bênção da gratidão. E ela tem um capítulo que trata sobre isso. Então, Joana de Ângeles nos fala que, na maioria das vezes, os hábitos que nós temos de receber-se ajuda e proteção, desde o momento, né, da fecundação, ou seja, desde aquele momento quando nós estagiamos inicialmente na Terra, no processo entre a relação sexual entre o masculino e o feminino, que gera a fecundação, para que a gente possa, então, ter um novo corpo de carne, a oportunidade de estagiarmos no plano terreno. Então, nesses momentos, passando por diversos períodos de desenvolvimento fetal, Joana de Ângeles nos fala, até a idade adulta, nós começamos a encarregarmos de construir o ego, nosso ego, que está ainda interessado exclusivamente em fruir, em poder, né, exacerbar-se a cada instante, mas sem maiores responsabilidades. E a cada momento, quando isso passa conosco, quando isso acontece no nosso dia a dia, é preciso que, a partir da formação da nossa personalidade, quando nós nascemos, e aí a influência que nós recebemos do meio onde nós vivemos, da educação que nós recebemos, mas também da contribuição que cada um começa no processo de maturidade e exercício do que veio fazer aqui na Terra, no programa reencarnatório, nós começamos a viver. E nesse sentido, à medida que esses instintos começam a se abrir nesses espaços conosco, né, e que nos dão essas oportunidades em que a gente começa a ter mais emoções, sabemos que o próprio amor, ele ensaia esses primeiros passos em formas de bondade, de gentileza com os outros, caracterizando-nos, né, um processo de desenvolvimento ético-moral, porque aprendemos a respeito disso, inclusive na teoria. Mas o que precisa, e a gente sabe, que nesse processo, né, é um processo ainda de necessidade da vivência, porque precisamos sair do nosso processo na nossa vida e darmos sentido maior a ela. É o que Joana de Ângeles chama do significado existencial. Dar um sentido à nossa vida, porque daí torna-se muito mais relevante nós proporcionarmos essa mudança de comportamento egoísta que a gente ainda possui, né? Ensaiando essas primeiras manifestações de gentileza, de altruísmo, através do próximo, com o exercício da convivência social. E quanto mais nós desenvolvemos esse sentimento afetivo, mais expressivo se faz esse sentimento retributivo. Ou seja, é aquela informação que nós aprendemos. Gentileza gera gentileza. Afetividade gera afetividade. Amor gera amor. E, obviamente, o contrário também impulsiona-nos a agir de forma equivocada. Ou seja, o ódio, a vingança gera muito esses sentimentos inferiorizados e eles se propagam pelo fato de nós precisarmos dar um basta com o cultivo das virtudes, né? Sairmos do egocentrismo para, acima de tudo, o altruísmo. É o que nós precisamos fazer. Então, começamos a aprender que todos esses fenômenos perturbadores que ocorrem conosco na nossa vida, inclusive que assolam a própria sociedade, nós precisamos nos descobrir nesse contexto social onde fomos inseridos. Onde nós fomos plantados, por exemplo, para florescer no lar,
no trabalho, no nosso campo social, né, com as pessoas que estão ao nosso redor, para que esse despertamento dessa gratidão, ela consiga, né, iniciar-se de uma forma, e aí Joana de Ângeles diz, belíssima, para que a gente comece a entender que nós precisamos ter uma forma de louvor, olha que coisa linda, a tudo e a todos. É como o próprio Francisco de Assis, esse Francisco de Assis que conseguiu vivenciar a mensagem do Cristo, ele sim, ao atingir esse processo, não é, iluminativo, luminoso, como Joana de Ângeles chama, ele exaltava a gratidão de uma forma tão doce, tão suave, né? Em hinos de louvor, por isso que ele chamava irmão Sol, irmã Lua, irmão Lobo, todos para ele eram irmãos, são irmãos. Então isso demonstrando a maior gratidão a Deus, inclusive gratidão à vida. E quanto mais ele exalta tudo isso, né? E a gente sabe, quanto mais essa gratidão ela aumenta, consegue assim exaltar as qualidades de cada um de nós. Então por isso, o quanto a gratidão ela é tão importante no nosso viver. E aí a gente começa a aprender que essa própria gratidão, para que ela possa se tornar legítima, ela exige de cada um de nós de uma forma, de uma condição em que nós possamos compreender a percepção das dádivas que nós recebemos no nosso cotidiano. Por exemplo, a vida, que é um dom sagrado de Deus, que nos proporciona isso, que nos dá a oportunidade desse crescimento com a própria vida. É outorgado a cada um de nós. Mas nós somos construtores do nosso amanhã. Nós somos construtores do nosso destino. Nós somos dotados do livre-arbítrio. E o que vai acontecer conosco amanhã vai ser o responsável, somos nós mesmos, pela o exercício de todas as virtudes que fizermos no hoje. Para a gente entender de uma forma simples, é um exercício de maturidade, de semeadura. O que nós semeamos, nós colhemos. Não tem como ser diferente. Se a gente planta maçã, a gente vai colher maçã. Se nós plantamos gratidão, amor, doação, solidariedade, nós vamos colher tudo isso. Mas se nós ainda estamos arraigados, apegados aos nossos instintos e aos apegos às questões da terra, às amarras da terra, o quanto vai ser difícil ainda esse processo de libertação conosco. Por isso que Joana de Ângeles nos fala também, para que a gente possa começar, né, olhar para dentro no autoconhecimento, para que a gente possa buscar também um processo de aceitação emocional profunda e analisar realmente as nossas experiências para o nosso desenvolvimento emocional. Porque, inclusive, ela fala que ninguém pode fecundar emocionalmente se reage aos fatores desse mecanismo especial de maturação. Ou seja, se a gente coloca, não quer tratar sobre isso, se a gente deixa para amanhã. Então, é indispensável nós começarmos a aprender com as nossas próprias atitudes, né, os nossos próprios erros, para começarmos a aceitar. E a partir daí nós trabalharmos a nossa autoestima, o autoconhecimento. Por quê? Porque esse processo de gratidão, Joana de Ângeles nos explica, que é sempre uma relação conosco, com Deus, conosco e com o outro. E esses fenômenos que ocorrem com a gente, que ainda são presentes, a exemplo do orgulho, da presunção, do próprio egoísmo, né? Isso precisa nos traz ainda processos de necessidade de reconhecimento quem realmente somos, para que a gente possa começar a mudar. Então, inclusive ela nos fala que a gente precisa agradecer até a esse nosso processo de crescimento. Então, quando a gente se reconhece egoísta, nós precisamos então começar percebi algo em mim, vou começar um processo de mudança. Só assim a gente consegue, porque senão a gente vai se achando muito melhor do que somos ainda, porque precisamos evoluir. Mas estamos vivendo num mundo ainda de expiação e provas, rumo à regeneração, mas somos espíritos de terceira ordem. E a natureza não dá saltos, não vai acontecer. Se a gente planta hoje, a gente tira por uma semente. Tem as fases da semente para que ela possa germinar, para que possa brotar, para criar raízes e a partir dali
né? Caule, folhas, frutos. Então, se existe esse ciclo, conosco não é diferente, para nós tornarmos árvores frondosas de Deus. Por isso que a gente não pode querer atropelar as coisas. Isso gera ansiedade, isso gera depressão, isso gera momentos de desequilíbrio emocional. Consequentemente, as obsessões começam a acontecer conosco. Então, a gente aprende a cada instante. Joana de Anjos nos fala que agradecer a cada instante significa que nós vamos trabalhar essa emoção de uma forma muito lúcida para todos nós, numa consciência da nossa realidade existencial, do que estamos passando, nos despojando cada vez mais da escravidão, da posse, né? de podermos criar dentro de nós uma verdadeira sinfonia da gratidão. Por isso ela nos diz que agradecer o bem que se frui, assim como o mal que não aconteceu ainda, e particularmente quando suceda fazer o mesmo, tendo em vista que somente ocorre o que é necessário para o nosso processo de crescimento espiritual, porque foi programado por cada um de nós através da lei de causa e efeito. Então, vejamos que a gratidão, ela ultrapassa eu dizer apenas obrigado por alguma coisa que eu recebi de alguém, mas é uma luz imensa que começa a se ampliar numa velocidade que se expande nos espaços por onde a gente trabalha e anda e caminha, né? No propósito de nós nos tornarmos luz incandescente que assinala cada conquista que a gente conseguir no nosso dia a dia. Olha que coisa interessante. E isso vai nos fazer com que nós agradeçamos por tudo. E é muito bom a gente começar a aprender sobre isso, porque Joana de Anjos nos traz que para essa percepção dessa conquista da gratidão por tudo, porque a gente agradecer pelo bem que nos chega, às vezes até a gente faz, não é? Oba, recebi tal coisa, muito obrigada, meu Deus, obrigada, divindade. Mas agradecer pelo mal que fomos livrados, a gente às vezes até já sabe agradecer. Tipo, fui fazer uma viagem e aconteceu um acidente e eu fui livrada daquilo, então eu já consigo agradecer. Mas agradecer pelo mal que nos chega, como Joana de Anjos nos explica, a exemplo de uma perda de um ente querido, agradecer até por uma doença, que aí, como a doutrina dos Espíritos nos ensina muito bem através de Kardec, causas atuais e causas anteriores das aflições. Então, isso também é um processo de maturidade, a gente agradecer inclusive pelo mal que nos chega, porque não cai uma folha de uma árvore seca sem a permissão de Deus. E olha como isso vai nos fazer sair do fenômeno automático para um processo consciencial, de tornarmos seres com consciências mais despertas, para a gente entender, não é, esse processo de crescimento sem a gente começar a carregar fardos, débitos, a gente ir se livrando, se libertando dessas questões das coisas da terra. Por isso que Jesus falava muito bem, aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse processo de salvação é salvo de quê? Salvo dos nossos próprios erros, das intempéries da vida, das amarras da terra, dos desapegos e libertos, né? Salvação no sentido de libertação de tudo isso para a grande conquista, a conquista de si mesmo, para saber onde eu estou, eu devo estar pleno, na conquista de si mesmo, não é? No sentido de instituir a partir de hoje uma vida diferenciada, uma vida onde eu vou procurar amar cada vez mais, eu vou procurar servir cada vez mais, eu vou procurar agradecer cada vez mais por tudo que acontece comigo, inclusive por aquele parente difícil que me testa, porque ele é aquele instrumento que está proporcionando eu ainda reconhecer que não tenho paciência devida, por isso que às vezes eu me destempero, me irrito, tenho uma intemperança ainda. Quando eu começar a me equilibrar, eu vou poder ter condição de ajudar a essa mesma criatura. Então Deus se revela a cada um de nós através das próprias criaturas. Por isso a gente aprende que ninguém, por exemplo, rouba a paz de ninguém. Ninguém rouba a paciência de ninguém.
Se isso acontece comigo ou com você, é porque nós ainda não a adquirimos. Nem adquirimos a paz, nem adquirimos a paciência. Porque quando adquirirmos, ninguém vai tirar de nós. É conquista íntima. E a gratidão nos proporciona isso. A gente agradecer por tudo que acontece conosco e nos libertarmos dos nossos débitos, que ainda são desta existência e de existências anteriores, que nós ainda estamos num processo de aprendizagem. Então, nós começamos a aprender com a doutrina dos Espíritos, que Joana de Ângeles nos traz, que esses sentimentos nobres que possibilitam nós nos tornarmos seres psicologicamente maduros, né? A gratidão, ele se destaca, porque é um dos mais relevantes. Porque a gente vai ter a vida como um hino de louvor. Então, a gratidão, ela está ali contida, né? E se torna a vida como essa vibração maior de harmonia presente no universo. E a gente vai começar a compreender. A gente conhece pessoas assim, ou você não conhece? Eu conheço pessoas que têm muitas dificuldades, pessoas que têm problemas financeiros, têm problemas de saúde física, mas que são extremamente gratas, que a gente chega perto dela, é uma energia maravilhosa, abençoada, que consegue sempre dar uma palavra de conforto, que consegue sempre transmitir uma luz, algo de bom, um caminho luminar com a mensagem de Jesus. Isso não significa dizer que a pessoa não tem problemas, mas que já consegue verificar com a mensagem do Cristo essa introjeção, né, essa vivência maior, para que nós nos libertemos da grande sombra que ainda temos. Porque a gente sabe que o próprio Jung, né, Carl Gustav Jung, nos fala que nós temos o nosso lado sombra e o nosso lado luz. Mas até o nosso lado sombra nós precisamos aprender com ele. Então, para melhorarmos os nossos sentimentos, nos libertarmos dessa sombra, e para que haja essa luz de verdade, é preciso discernimento. E esse discernimento e a verdadeira mudança com as experiências do nosso dia a dia. E a gratidão é um desses caminhos, onde nós vamos ter a oportunidade de, com essa força maior, nós sairmos, né, desse discurso de vitimismo, de inferioridade, e partirmos para o lado de crescimento, de altruísmo, de força maior. Inclusive, Joana de Ângeles fala que a gratidão é uma filha da maturidade alcançada mediante a razão, que sobrepõe-se ao instinto. E é uma conquista, ela nos diz, de elevada magnitude, né, para propiciar a cada um de nós esse equilíbrio maior, que vai nos proporcionar justamente o que nós estamos recebendo da própria divindade. Então, retribuição pelo bem ou pelos favores que nós recebemos, e uma forma de devolução à própria vida. E aí, com relação às outras pessoas também, sermos extremamente gratos por tudo que nós recebemos. Isso é um processo terapêutico que a gente vai aprendendo no nosso cotidiano. Então, aprendemos com a doutrina espírita que toda aquela criatura que ela é grata, ela compreende esse significado dessa gratificação real. E aí ela goza de saúde física, emocional, psíquica, porque sente a alegria de viver e compartilha essas coisas. É membro de, por exemplo, uma atuante numa organização social, faz trabalhos voluntários, né? É criativo, é jubiloso. Então são características de criaturas que conseguem vivenciar e experienciar a gratidão. Predominam muitas vezes nas próprias massas, né, nas organizações em vários países, trabalhando esse orgulho. Então a humildade é um indicativo que realmente a criatura sabe agradecer. Então não tem como dizer-se grato sendo orgulhoso, porque a humildade é este primeiro passo. E aí é claro que a pessoa que é grata, ela não vive em inquietação, em desequilíbrio, em perturbação, em enfermidades parasitas, como às vezes acontece com o nosso, em processos de agressividade, de violência. Então, se nós ainda estamos nesse estágio, comecemos a parar um pouco, refletir o quanto nós ainda precisamos trabalhar a gratidão em nós. E não apenas acharmos que já somos gratos só pelo fato de, em uma oração, inicialmente dizermos obrigada, Senhor, por tudo que temos. Vai mais além
do que as palavras. Mas, acima de tudo, são as atitudes cotidianas, em todos os momentos do nosso viver. E é isso que vai traduzir para todos nós a bênção da gratidão. O quanto nós precisamos trabalhar isso em todos nós. E Joana de Ângeles, ela é maravilhosa quando ela nos explica, porque quando nós começamos a perceber isso em nós damos um sentido maior à nossa vida, nós trabalhamos a autorrealização, nós deixamos de ser omissos, nós trabalhamos em prol da coletividade e não mais da individualidade. E deixamos aquelas condutas ainda, não é, que de tantas questões individualistas, para que a gente possa pensar muito mais no outro, no próximo, como tão bem assim nos ensinou o Mestre amado Jesus de Nazaré. E então Joana de Ângeles, trabalhando no processo dessa psicologia da gratidão, porque é um trabalho psicológico, e aí muitas criaturas sim precisam, não é? De ver, por exemplo, em processos de terapia, o quanto é importante buscar ajuda médica também para esse autoconhecimento. Mas a doutrina dos Espíritos nos favorece com as obras psicológicas da própria Joana de Ângeles também. Um grande acervo para que a gente possa buscar esse estudo, essa autoanálise e ir buscando esse processo de mudança, não é? Nos fala Joana de Ângeles que a respeito do nosso self, que é este eu divino, que nós precisamos desabrochar cada vez mais, e ele ainda torna-se imaturo porque é efeito mesmo do nosso ego, né, dominador, e que ainda precisa ser trabalhado para que a gente possa avançar cada vez mais. Mas nós iremos sim conseguir conquistar cada vez mais. E é interessante porque ela nos traz que muitas vezes nós aspiramos ter bem mais e trabalharmos interiormente, né? Nós aspiramos muito buscar ser bem mais respeitados, né? Na maioria das vezes sermos temidos por outras pessoas, antes mais do que sermos amados, pelas dificuldades que nós ainda temos de amar. E isso propicia a cada um de nós muita insegurança, muito mal-estar, disfarçados com esses vícios sociais que nós conhecemos no nosso dia a dia, como o próprio álcool, as drogas que muitas pessoas estão utilizando no dia a dia, drogas lícitas, drogas ilícitas, o próprio tabaco, né? E o fumo. Então, tudo isso como processos que são destrutivos, compensatórios, para mostrar ainda que não avançamos como nós deveríamos. Então, é interessante porque com essas ações nós assumimos uma postura agressiva, defensiva, nós não acreditamos muito nas outras pessoas, nós nos armamos perante os outros numa defesa, numa autodefesa, que é pelo fato de ainda não conseguirmos, né, nos tornar seres melhores da criação como deveríamos, no trabalhar interiormente as virtudes, e a gratidão ela nos proporciona isso, e a gente fica, né, nessa visão assim, como que nesses antagonismos que precisamos nos definir, precisamos ter uma tomada de decisão. E a forma de conseguirmos isso é darmos esse sentido existencial às nossas conquistas internas. É o que Joana de Ângeles nos fala, para que a gente possa aplicar em favor de nós mesmos. Porque à medida que a gente recebe algo, a gente doa. E nós precisamos ser como aquela fonte que doa perenemente e sem esperar retribuição. E mesmo quando recebermos, já agradecermos naturalmente, né? Porque aí torna-se a gratidão esse valor desconhecido. E de uma forma muito simplista, uma forma primária, mas de uma forma muito natural. É isso que a gente precisa, porque às vezes a gente diz obrigado com as palavras, mas o coração não está dizendo aquilo. Então, por isso que é interessante, e Joana de Ângeles dá o exemplo da própria rosa, né? Ela diz, né? Dando o exemplo com a natureza. Quando a gente observa que uma rosa, ela está se exteriorizando um perfume para todos nós, com a própria gratidão do vegetal, que se transformou, né? Que um dia era humus e água, e agora vai tornar-se nesse aroma delicado. De alguma maneira ela se exterioriza, é uma gratidão para todos em humanidade, a sua própria atuação. É o que nós precisamos ser em formas de melhoria,
né, como a comparação da rosa, como a comparação do sol, que traz o seu calor e a sua luz para todos nós como uma grande estrela e não cobra nada por isso e cumpre a sua função. E a nossa função é sempre de amar, de ajudar, de acolher. Ninguém veio para a Terra para ser uma pessoa má. O mal é criação nossa. Então, quando a gente perceber isso, nós vamos começar esse processo de mudança. E é muito interessante quando Joana de Ângeles nos fala sobre isso. Por isso que ela nos lembra que o próprio Jung, né, Carl Gustav Jung, ele assevera que a finalidade da nossa vida não é essa aquisição da felicidade pela felicidade, mas essa busca de sentido, de significado. Que esse sentido desse significado existencial, ele caracteriza-se muito mais por uma busca interna, pela nossa transformação moral e intelectual do indivíduo ante a vida, pelo nosso próprio aproveitamento, né, do tempo na identificação do self com o ego. É isso que a gente precisa fazer. Então, esse é um caminho de um sentido profundo, no princípio dessa autorrealização, e aí com certeza a gente vai conseguir essa autoiluminação e esse autoencontro. Não é fácil, sabemos, mas também não é impossível, porque estamos no caminho e precisamos começar a trabalhar melhor interiormente. Então, esse processo que acontece conosco, na maioria das vezes, dessa miopia emocional que nós possuímos, né, ainda faz parte desse nosso comportamento humano, espíritos de terceira ordem, essa sombra que ainda acontece ao nosso redor, conosco, né, quando a gente se vincula às inferioridades, aos próprios vícios morais, mas nós precisamos de caminharmos nesse processo de reconhecimento. Por isso que para a mudança o primeiro passo é o reconhecimento de tudo isso que possuímos, para substituirmos, transformarmos os defeitos por virtudes. E essas imperfeições morais que ainda não conseguimos, né, é um processo de conquista que nós vamos gradativamente, de uma forma ética, vivenciando a cada instante, sem começarmos a ser, vamos dizer assim, refratários, né, no nosso cotidiano, mas ao contrário, a gente procurar ter essa ação viva conosco, colocarmos lentes maiores para enxergar individualmente, porque acima de tudo nós buscarmos dentro de nós esse espaço para que a gente possa louvar melhor tudo que acontece ao nosso redor, nós temos mais momentos de júbilos e por que não dizer momentos de gratidão. Quando a gente começar a fazer isso, esses próprios conflitos que originaram para a gente, né, todo esse processo ainda dessas existências anteriores, das nossas vidas mal vividas, né, vamos dizer assim, esses nossos desafios, esses processos que nós fizemos, que nós acumulamos ao longo dessas existências maiores, para que elas possam se tornar, sim, sentimentos. E aí é muito interessante porque o que acontece conosco, na maioria das vezes, a gente tem uma tendência muito grande a julgarmos as outras pessoas. Como a gente ainda não conseguiu ser tão grato como nós devemos ser, e nós preservamos ainda emoções que são ainda momentos doentios no nosso viver, a gente sabe que se a gente visualiza às vezes alguém dedicado ao bem, numa comunidade, né, fazendo algo maior que a gente não conseguiu ainda, nós temos uma tendência, infelizmente, de acharmos que aquela pessoa é dissimuladora, porque essa seria a nossa atitude de sombra. Se outra pessoa ela é muito alegre, ela constrói solidariedade, nós temos uma tendência de ter inveja, porque essa inveja se encontra ainda arquivada no nosso inconsciente. E a gente acha que essa pessoa, por ser assim, ela se torna bajuladora, pusilânime. Então vejamos, é o nosso olhar negativo, míope, que a gente ainda está vendo o outro, quando na realidade isso é algo que acontece conosco. É aquilo que Sartre falava, o inferno são os outros. A gente atribui às outras pessoas, mas nós é que precisamos ter um olhar conosco para retirarmos as nossas máscaras e buscarmos trabalhar a nossa personalidade, conscientizando-nos do nosso dever
e buscarmos trabalhar interiormente e não termos dúvidas de como agir. Por isso, se tivermos dúvidas, vamos colocar o nosso modelo e guia referencial, Mestre Jesus de Nazaré, e aí pensarmos e dizermos e perguntarmos para ele o que faríamos, o que o próprio Jesus faria se estivesse no meu lugar. Com certeza, ele jamais sentiu inveja de alguém aqui na terra, jamais julgou alguém. Ele mesmo falou: não julgueis para não ser julgados, pois com a mesma medida que medides, sereis também medidos. Então, nos ensinando esse processo de libertação. Então vejamos, Joana de Ângeles nos explica que a vida, ela sem gratidão, ela é estéril, ela é vazia de significado existencial. Porque a gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua própria obra. E a gente olha por todos os lugares, e onde está a assinatura de Deus? Nós não vemos ela de forma assinada, mas é a própria obra que se identifica com o próprio Deus. Tudo aquilo que não é obra do homem, é obra de Deus. Os espíritos superiores disseram isso quando Allan Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos, né, para que a gente possa distinguir o que significa e como identificar a obra divina. Então nós vamos ver que assim como a divindade se projeta e em toda a sua obra, nós vimos a grandiosidade, a soberania, nós como criaturas de Deus, filhos muito amados, criados para a felicidade, precisamos ter essa postura. E um dos caminhos, uma das formas é o trabalho interior. Como Jesus falava, o Pai trabalha incessantemente e eu também. Então, é muito interessante nós buscarmos esse trabalho de foro íntimo e o trabalho em relação ao nosso próximo para ajudar, como na nossa própria família, como nós precisamos ser tão gratos. E vejamos, para falar em família, tem uma mensagem, né? No livro de Emmanuel, tem uma obra, e é muito interessante que ele nos traz, chamada, e ele nos conta, né, uma obra chamada A Semente de Mostarda, e é intitulada A Mensagem Simplicidade e Gratidão. E ele conta, e é bem pequena a história, mas grandiosa, para que a gente possa tirar as nossas conclusões do quanto nós precisamos dar de lições grandiosas para nós que temos famílias, mães e pais que precisam dar o exemplo, não apenas as palavras. Por isso que a gratidão, ela ultrapassa as fronteiras de ser apenas um muito obrigada, mas é a vivência no nosso cotidiano. E conta-nos Emmanuel, no livro A Semente de Mostarda, na mensagem Simplicidade e Gratidão, que existia um pai muito rico, e esse pai, ao morrer, ele deixou imensa fortuna para 4 filhos, que para logo se engalfiaram em rixas e discussões, né? Chegando mesmo ao homicídio. Olha que coisa! E a gente vê isso no nosso cotidiano, isso acontece mesmo nos dias atuais, século XXI. Então, o pai morreu, tinham 4 filhos, e pelo fato, né, de a fortuna, tudo isso que gera as coisas, as portas largas da terra, então, todos esses filhos não aprenderam, né, a questão da unidade da família, o instituto sagrado, a própria união entre os filhos e os familiares. E aí, conta Emmanuel que pouco tempo depois também veio a falecer um pai pobre, que se esmerava muito em educar igualmente os 4 filhos. Ele também tinha 4 filhos, só que ele educava, né? E que eles sobreviveram à desencarnação, deixando a cada um laboriosa vida de trabalho e simplicidade. Esse pai, o que deixou para eles? Deixou o trabalho e a simplicidade, a humildade. Então, o que é que aconteceu nesse processo aqui, ante a desencarnação do pai? No primeiro, o pai que era rico, né, houve até homicídios de tantos problemas que geraram em virtude da fortuna e do desencarne do pai. Mas com este, que era um pai que conseguiu educar os seus filhos, o que aconteceram? Depois, né, que o pai desencarnou, os rapazes começaram a chorar muito sobre a perda do pai dedicado por muitas semanas, mas eles se reuniram em oração e rogaram a Deus a bênção do amor e da paz em favor daquele que lhes fora o maior amigo. Ou seja, olha que lição grandiosa, né? Mesmo um pai
exemplos de dois pais, um que conseguiu vivenciar realmente a gratidão a Deus e todo esse processo e educou bem os filhos, conseguiu deixar um legado abençoado de gratidão, que os filhos então exaltaram a função maravilhosa do próprio pai. E o outro, infelizmente, o que era rico e que, esquecendo-se, né, do cumprimento e da explicação e esclarecimento em relação à orientação aos filhos, houve até homicídios e comprometimentos espirituais. Então, que nós possamos começar a compreender qual está sendo o nosso papel ante realmente a execução das nossas atividades, do cumprimento do nosso dever, para que a gente possa deixar um legado maior aqui na Terra. A exemplo deste pai, que na simplicidade, mas deixa o legado do amor, do trabalho, da união, da família. E a gratidão da família é muito importante. Nós não podemos prescindir disso. E é um meio, um caminho de realmente nós começarmos a fazer todo o bem possível, iniciando por aquele que é o próximo mais próximo, né? Não tem como nós fazermos o bem apenas aos demais irmãos e humanidade, que é muito importante, porque fazemos parte de uma família universal, mas sem começarmos de dentro do nosso lar, de dentro de casa, no próximo mais próximo. É assim que a gente precisa caminhar a cada instante. É muito interessante também, tem uma outra história, e as histórias elas realmente, não é, marcam a nossa vida e nos trazem lições grandiosas. Diz que existiam duas crianças, uma tinha 7 anos de idade e a outra 8 anos de idade, que essas duas crianças elas caminhavam na direção da escola, elas iam para a escola fundamental. As duas iam uma lado a lado da outra, mas sem pronunciar nenhuma palavra. Cada um estava no seu próprio mundo ali, infantil, sem falar nada, né? Só iam caminhando porque iam para a mesma escola. Acontece que a mais velha, que tinha 8 anos, ela estava com conflitos muito grandes, porque ela não conseguia comunicação eficaz com os demais colegas, ela era muito discriminada na própria escola, era de uma origem humilde, pela própria cor da pele, né? Era uma criança negra. E o que acontece? Elas iam caminhando e de repente, antes de chegar na escola, iam atravessar a rua. E ao atravessar a rua tinha um semáforo, né? O semáforo então estava com o sinal vermelho. Mas quando o sinal começou a mudar, o sinal vermelho, e para poder, parou, né? E para que elas pudessem então avançar, o que é que aconteceu? Ao querer avançar, que a criança que era mais velha, a de 8 anos de idade, a sacola que estava muito cheia de livros, né, vinha abarrotada assim de muitos livros, e os cadernos, abriu-se e caiu no chão. E nesse momento, obviamente, a criança esse de 8 anos de idade, teve que se abaixar e estava com muita raiva, porque precisava reunir tudo outra vez, né, para juntar, para poder ir atravessar a rua. Mas nesse instante, qual foi sua grande surpresa, né? O menorzinho de 7 anos de idade, vendo que ele estava em apuros ali, aproximou-se e perguntou assim: eu posso ajudá-lo? Olha que coisa mais linda, eu posso ajudá-lo? Eu gosto muito de você. Que linguagem linda, infantil, que realmente vem do coração, né? E como a criança, ela tem essa pureza. Por isso que Jesus falava, não é? Que a gente pudesse a cada momento se assemelhar às crianças, pela pureza de coração nesse sentido. Então, aquela criança disse: eu gosto de você. E nesse momento, claro que o menino de 8 anos, que vinha com raiva, porque estava pensando que ia chegar na escola, ia sofrer bullying novamente, que era discriminado, mas naquele momento, como aquele ato de amor, de gentileza, mudou a vida dele naquele instante, né? Os dois começaram a sorrir, juntaram as coisas, claro que ele aceitou a ajuda e começaram a conversar e ali foram para a escola. E aí com certeza tornaram-se amigos, né? A diferença de idade não era tão grande. E aí relata que o tempo passa, mais aproximadamente aí 25 anos depois, né? O que é que aconteceu? Um grande cidadão tornou-se esse cidadão afrodescendente, tornou-se assim, uma celebridade, né? Atingiu assim um grande topo administrativo de uma grande empresa, foi muito elogiado e estava no momento assim de fazer um discurso de agradecimento. Então, 25 anos depois, naquele discurso, o que foi que ele escolheu para dizer?
mais ou menos assim, né? Eu devo a minha vida a um garotinho de 7 anos de idade, que um dia me ajudou a guardar livros e cadernos que me haviam caído da sacola ao atravessar uma rua e disse que me queria bem. A gente se emociona, não é? Naquele dia eu havia resolvido suicidar-me. Conta, não é? Este jovem agora já de sucesso, que já estava na faculdade, já estava numa grande empresa. Eu havia resolvido me suicidar, mas o seu gesto inocente daquela criança e jovial modificou totalmente a minha vida. A ele, pois, eu sempre agradeci haver sobrevivido e agora agradeço novamente por haver chegado ao posto em que me encontro e por antecipação por tudo mais de bom que me venha ou não a acontecer. Olha que coisa linda. Então, aquele jovem jamais esqueceu daquele momento sublime e agradeceu sempre, porque ele salvou a própria vida, né? Aquela criança de 7 anos salvou a sua própria vida. Então eu pergunto, com certeza você tem alguém na sua vida que você tem a agradecer, que já lhe deu a mão no momento de muita turbulência, de muita dor, que salvou a sua vida, porque salvar a vida é salvar dos erros da terra, de momentos de perturbações emocionais, e aí nos faz, né, realmente modificar o nosso ser. Você já agradeceu hoje por essa pessoa? Vamos então começar a aprender a esse processo da gratidão, quando muda realmente a nossa vida. E aí, todos os dias, por isso que a gente precisa agradecer a vinda do Cristo à Terra, a vinda de Jesus, porque Ele, quem conhece Jesus, realmente não é a mesma pessoa, modifica o nosso ser. E aí ultrapassa nós apenas agradecermos com os lábios, mas acima de tudo com o coração. A recompensa maior que o Cristo quer de nós é a nossa mudança interior, é essa transformação, é nós trabalharmos na sua vinha, nós fazermos e nos tornarmos, fazermos sempre o bem e nos tornarmos trabalhadores da última hora. É esse crescimento maior que nos aguarda para que a gente seja imensamente feliz. Então, que nós possamos agradecer todos os dias, primeiro pela vida, né? Pelos nossos pais, que de alguma forma foram e são os melhores pais que nós poderíamos ter. Se não foram aqueles que nós queríamos, mas é o que nós merecemos e que nós precisamos buscar amá-los, porque eles nos proporcionaram a vida física, um envoltório físico. Porque o Espírito vem de Deus, mas o envoltório carnal, eles não nos abortaram. Nós estamos aqui, então é motivo de muita gratidão. Gratidão à família, os nossos irmãos, gratidão à nossa convivência social, gratidão por tudo o que acontece ao nosso redor. E focarmos sempre no positivo. É esse exercício que a gente precisa fazer. Quando a gente realmente se conscientizar desse momento da gratidão que deve fazer parte do nosso dia a dia, como nós vamos nos sentir, não é? Tão diferenciados no sentido maior de realmente reconhecermos que estamos tirando o pé do canto, como se diz aqui no Nordeste, nós estamos começando a galgar um degrau a mais na ascensão espiritual. É isso que nós precisamos fazer. Então, enquanto o próprio sentimento de gratidão ele não consegue ainda tornar-se natural, essa maturidade psicológica ela ainda não acontece. Mas ela vai ser alcançada e tem que ser o nosso foco. É assim que nós começamos a aprender. E Joana de Ângeles nos esclarece na obra Psicologia da Gratidão. E a própria ausência ainda dessa nossa agenda, que ela chama de agenda emocional, vai traduzir ainda o nosso primarismo evolutivo, né? Mas nada obstante que sejamos ingratos, isso não explica e nem justifica a nossa ingratidão. Porque a ingratidão significa inferioridade moral, que requer realmente terapêutica especializada para que a gente possa cuidar disso. Porque o ingrato, ele padece muito dessa ansiedade, de baixa autoestima,
ele só vê coisas negativas, ele só foca nas coisas doentias do mundo. Porque se nós sabemos, né, que até mesmo a própria guerra tem uma função, é uma lei de destruição, que significa transformação, que no Livro dos Espíritos esclarece muito bem. Nós precisamos ter esse olhar positivo no direcionamento do olhar supremo das coisas. Obviamente, nós não vamos ser agentes da guerra, nós vamos ter que ser agentes da paz, agentes da luz. Mas as coisas que acontecem ao nosso redor, que não sejam propiciadas ou objetivadas ou iniciadas, se for de forma negativa, por nós, de forma nenhuma. Nós temos que iniciar algo que seja bom, que seja melhor, que seja positivo, que seja amoroso, que seja compreensivo, que seja para agregar coisas positivas e somar para a coletividade, jamais para denegrir, jamais para destruir. O que nós precisamos é esse processo de combate interno. E até o combate, ele precisa ser reconhecido, porque não cada um vamos dizer assim, usando, né, de flagelos, de buscar se autodestruir, que a gente vai conseguir do masoquismo para que isso aconteça de forma nenhuma. É num processo de construção, é num processo de reconhecimento. É assim que nós fomos criados. Por isso, nós precisamos sair do estágio da vítima para o processo de seres atuantes e atuantes no bem. E muitas técnicas de gratidão são reconhecidas para que a gente possa fazer. E dessa forma busque sempre alguém para você ajudar, onde quer que você esteja. Seja por pensamento, seja por palavras, seja por ação. Coloque-se no lugar do outro, mas buscando sentir verdadeiramente a dor do outro. Foi assim, por exemplo, que o Albert Schweitzer, né, o grande médico que foi para a área africana, que foi ali se dedicar realmente àqueles que não tinham como retribuí-lo, e ele começou a viver e doar-se em plenitude, um grande pacifista, e entendermos, né, que surgiu ali o processo da própria gratidão para essa compreensão e reconhecimento de todo o bem que nós poderemos fazer. É um Mahatma Gandhi que nos esclarece, olha que coisa linda nós pagarmos o mal com o bem. Isso é um processo maior de gratidão à vida. Quando narra-se que um certo indiano, né, certa feita, que um filho de um indiano, ele foi morto, foi assassinado por um paquistanês. E num processo de guerra, né, entre as nações, entre o Paquistão e entre a Índia. E nesse momento, esse indiano, desesperado, com muita ira, com muita raiva, ele buscou Mahatma Gandhi e contou-lhe a tragédia, o que houve, o que permitiu, né? Buscando uma orientação, o que fazer, porque o seu filho tinha morrido. E quem matou foi um paquistanês. E olha que magistral resposta desse pacifista abençoado chamado Mahatma Gandhi, que disse: a única maneira, eu imagino, é aquele olhar, porque ele tinha autoridade moral para dizer, a única maneira, meu irmão, de resgatar o seu crime, não é? Nesse processo que passas, é educar uma criança órfã, paquistanesa, como se fora seu filho. E aí o interrogante começou a argumentar, mas somos inimigos, e um deles matou o meu filho, e você está dizendo isso? E aí ele redarguiu, né? Ele novamente começou, Mahatma Gandhi, a explicar, nós nos tornamos inimigos uns dos outros, porque isso nos compraz. Somente porque o alucinado matou o seu filho, você não tem nenhum direito de retribuir-lhe o crime, tornando-se igualmente homicida. E aí, é claro, eu imagino quantas palavras sábias, abençoadas, aquela energia positiva passou para aquele homem, explicando que a vingança não levaria a nada, ao contrário, iria aumentar a sua própria dor. E com certeza, conta-se a história que Mahatma Gandhi conseguira explicar e esclarecer aquele homem indiano para cumprir e deixar esse pensamento de vingança. E esse homem sensibilizado indiano adotou uma criança paquistanesa como seu filho e dela fez um cidadão de bem. Olha que coisa abençoada, que ato de gratidão
Com certeza esse indiano também tem por Mahatma Gandhi, por ter lhe mostrado a própria vida numa grandeza maior, de cessar o mal, de pagar o mal com o bem. E nós então precisamos ser imensamente gratos, queridos irmãos, por tudo que temos. E o momento é muito abençoado para que a gente possa agradecer ao Pai Maior de tantas bênçãos em nossas vidas, como tudo que nós recebemos, quanto tantas belezas, tanta vida, né, que nós temos, pelo alimento, pela mensagem do Cristo há 2000 anos para todos nós. E estamos chegando ao final das nossas reflexões. Agradecer imensamente a todos vocês que nos assistiram, aos que vão nos assistir posteriormente, a esses momentos abençoados que nós refletimos, porque quando nós falamos, nós somos os primeiros a ouvir. Eu agradeço a Deus a oportunidade abençoada de poder estar aqui e juntos nós estarmos conversando a respeito dessa temática, a bênção da gratidão, que ela faça parte do nosso viver a partir de hoje. E agradecer mais uma vez à Associação Espírita O Caminho da Luz por nos proporcionar a oportunidade de trabalho, de divulgação da mensagem do Cristo, e que juntos possamos fazer um mundo melhor, né? Um mundo sem guerras, um mundo sem trevas, um mundo sem dor, um mundo sempre e muito repleto de amor. É o que nós queremos. E para encerrar estes momentos, nós vamos trazer essa prece de gratidão, que está no livro Ação e Caminho de Emmanuel, que ele nos diz de uma forma muito bela também, dizendo assim: ó Senhor, gratidão pelo apoio do lar, pelo amparo da escola, pela proteção do trabalho, pela alegria de servir, pela defesa da higiene, pelo aviso da experiência, pelo exercício da tolerância, pela capacidade de ser útil, pelo dom de discernir, pela força da paciência, pelo amigo que me socorre, pelo adversário que me instrui, pelos estímulos com que me conduzes, pelas provações com que me esclareces, pelas dificuldades com que me controlas, pela energia da esperança e por todas as bênçãos de amor que me proporcionas através dos entes queridos que me confias. Obrigado, meu Deus. Obrigada, Pai amado, pelas bênçãos de um novo dia. Que a tua paz, que a paz do Cristo, nosso Mestre por excelência, envolva todos do planeta Terra, nos dando luz, sabedoria, amor e vontade e esforço de nos tornarmos seres melhores. Que Deus seja louvado. Um beijo no coração de todos e muita paz. E obrigada por estarmos juntos em mais uma oportunidade. Muita paz.